E aí pessoal, belezinha? Então, bem-vindos ao terceiro vídeo sobre a origem dos húngaros. Enfim, o último. O segundo vídeo ficou longo, mas enfim, espero que esse não fique tão longo. Mas, então, esse é sobre o estilo de vida. A gente já percebeu algumas coisas disso nos vídeos anteriores, do nomadismo e tal. Mas nesse vídeo eu entrarei em mais detalhes. Então, sobre economia, sobre também com algumas coisas da arqueologia, sobre aspecto militar e aspecto religioso. Então, e é isso, sejam muito bem-vindos à parte 3 de Pré-História Húngara ou Magyar Őstörténet. Agora, sobre a economia desses antigos húngaros, se a gente for ver os assentamentos da época do Neolítico, na região dos Montes Urais, haviam vários assentamentos, mas não haviam casas, e eram tudo próximo de rios e lagos. Os habitantes locais, primariamente, teriam usado ferramentas feitas de pedra, especialmente jasper, no sul dos Urais, osso e madeira, mas também haviam vasos de barro cozinhado decorado com linhas em forma de onda ou linhas quebradas. Também estava presente. Sua economia se baseava em pesca, caça e coleta. Pinturas datadas do Paleolítico em rochas dos Montes Urais retratavam cenas de caça a alces e a renas. E as casas que estavam na região presumida de origem dos povos fino-úgricos, na região dos Montes Urais, tinham diferenças regionais. Por exemplo, no rio Sosva, as casas eram quadradas, bem terradas, eram subterrâneas. Já no Vale do Rio Kama eram casas retangulares, em que elas eram semi-enterradas. Eram caçadores-coletores, usavam vasos de barro cozinhado em formato de ovo, que tinham decorações de losango, triângulo e outras formas geométricas. Os mortos eles botavam em valas rasas e banhavam seu corpo de ocre vermelho, além de colocar junto no túmulo ferramentas, pingentes em formato de cabeças de animais, também dentes de javali furados e entre outras coisas. Curioso que em alguns túmulos haviam objetos de cobre, que eram fabricados nas montanhas do Cáucaso, o que indica que os habitantes dessas terras, de ambos os lados dos Montes Urais, tiveram contatos com territórios distantes por volta de 2000 a.C. E em ambos os lados dos Urais também haviam domesticação de animais por volta de 1500 a.C. Ossos de animais domésticos, como ovelhas, porcos, cavalos, entre outros, era 90% de todos os ossos de animais achados na maioria dos assentamentos. E também empréstimos linguísticos do idioma proto-iraniano que estava naquela região, né, sugere que essas populações úgricas adotaram a domesticação de animais de seus vizinhos. E também achos arqueológicos, como de ferramentas e sementes, prova que essa população também tinha terras aráveis. Como a gente viu lá no fim do primeiro vídeo e no início do segundo, os ancestrais húngaros deixaram seu estilo de vida, digamos, sedentário, por volta do segundo milênio a.C. por causa da expansão das estepes para o norte. Só que estudos etnográficos, arqueológicos, de povos nômades mostram que se costuma ter um hábito cíclico, ou seja, de ano para ano, em variar entre os campos do inverno e os campos do verão. Mas também se presencia que, mesmo estando no campo do inverno, cultivam terras aráveis, em partes mais ao sul. E com os húngaros não era diferente. Muitos historiadores acreditam,
concordo em dizer que os húngaros tinham uma economia mista, nômade ou seminômade, tanto criando gado quanto tendo terras aradas. Empréstimos linguísticos de línguas túrquicas na língua húngara mostra que os húngaros adotaram várias práticas de domesticação de animais e da agricultura de povos túrquicos entre os séculos V e IX. Muitas desses empréstimos linguísticos eram do idioma búlgaro antigo e de outras línguas oghur túrquicas. Mas o lugar e o tempo em que aconteceu essas trocas linguísticas não se sabe ainda. As conexões dos húngaros com os povos da cultura Saltava-Maiaque pode ter contribuído para o desenvolvimento dessa agricultura, de acordo com Spinney. De acordo com o autor Ibn Rusta, os húngaros do século IX, eles ficavam em tendas, migravam de lugar em lugar em busca de pastos para os seus cavalos e tal, mas no inverno eles ficavam num lugar só, perto do rio mais próximo, para pescar, viver de pesca. E também acrescentou que eles tinham terras bem regadas e com uma grande colheita. Ou seja, eles tinham uma prática agrária, mas não sabia se eram os húngaros, não, se estava indicado se eram os próprios húngaros que faziam isso, ou se eram os povos escravos, né, os povos escravos dos húngaros. E também as coisas de escravos, né, o comércio de escravos, as taxas dos povos vizinhos e também os ataques de saques e coisas assim, de pilhagem, deixavam os húngaros com uma certa riqueza. Até mesmo o autor muçulmano Gardesi diz que os húngaros eram um povo bonito, de boa aparência, com uma certa riqueza, tinham armas de prata, com incrustadas de joias e coisas assim, tinham roupas que eram brocadas de seda também, então... Só que não há raros vestígios, quase não tem nada de moedas bizantinas e muçulmanas do século IX nas planícies pônticas, que é onde os húngaros estavam naquela época. Achados arqueológicos da bacia dos Cárpatos têm a evidência dos trabalhos manuais praticados pelos húngaros. Por exemplo, alguns túmulos de guerreiros do século X que possuíam sabres, cabeças de lanças, de flechas, estribos e pedaços de bridão feitos de ferro, mostram que os ferreiros tinham um trabalho importante nessa sociedade húngara militarizada. Sabres gravados ou dourados e placas de sabretache, às vezes decoradas com pedras preciosas, e discos peitorais de ouro, de bronze, evidenciavam os altos níveis de habilidades que os ourives e ferreiros húngaros tinham. E cemitérios nas bacias do Cárpatos também possuíam pedaços de lonas ou telas, aquelas de armadura, feitas de linho ou de cânhamo. E o posicionamento dos botões de metal nesses túmulos mostrava que os húngaros vestiam roupas que tanto abriam pela frente ou que eram presas aqui na região do pescoço. Brincos eram os únicos acessórios que eram usados por guerreiros homens húngaros, porque na parte de cima do corpo. Se eles usassem mais do que isso, poderia atrapalhar na hora de atirar flecha, por exemplo. Em contraste, as mulheres húngaras usavam joias decoradas, por exemplo, com pingentes em formato de folha, brincos, discos peitorais decorados e anéis com joias. E novamente, de acordo com as descrições do Gardesi, um homem que buscava uma noiva, que tinha achado uma noiva, se esperava que ele pagasse uma espécie de dote pro pai dela antes do casamento acontecer. E outra também, quando teve o rei Estevão I da Hungria, que proibiu o rapto de uma noiva, de uma moça, sem o consentimento dos pais. Isso indica que provavelmente acontecia isso, né, da moça ser raptada antes do casamento acontecer pelo seu futuro marido, e isso provavelmente fazia parte das cerimônias de casamento da Hungria. E até hoje mesmo, quando se tem casamento, acontece algo parecido com isso, assim.
na Hungria e no Quirguistão, só que no Quirguistão é uma situação mais complicada. Sobre o aspecto militar dos húngaros, as suas táticas eram similares àquelas dos húngaros, ávaros, pechenegs, mongóis e outros povos das estepes, povos nômades. De acordo com o imperador Leão o Sábio, os principais componentes da máquina de guerra húngara eram arcos de longa distância, ataques surpresas e falsas retrações. No entanto, o Regno de Prüm, da mesma época desse imperador, dizia que os húngaros não sabiam mais nada do que atacar, pegar cidades que já estavam cercadas. As pesquisas arqueológicas confirmam o relato do imperador Leão Sábio, do que se trata do uso de sabres, arcos e flechas. Mas, ao contrário disso, as lanças eram raramente achadas nas tumbas de guerreiros húngaros. Os mais importantes armas eram arcos de reflexo reforçados com osso, que conseguiam atirar num alvo específico entre 60 a 70 metros. Sobre a religião dos antigos húngaros antes do cristianismo, as teorias acadêmicas atuais sobre as práticas e crenças dos húngaros pagãos vêm de fontes medievais, que são um pouco tendenciosas, e também de decretos dos reis cristãos de proibições, né? Por exemplo, tanto as fontes cristãs quanto fontes muçulmanas, falavam que os húngaros adoravam forças da natureza. Por exemplo, eles adoravam montanhas, rios, fontes de água, árvores, e também faziam sacrifícios para Taos. E isso foi proibido pelo rei Ladislaus I, que proibiu no século XI. Também outra coisa que eles faziam, que outros povos da estepe euroasiática também faziam, é fazer juramento em cachorros. Que depois eles eram bissectados, né? Eram tipo divididos em dois, para avisar os possíveis futuros quebradores desse juramento do que pode acontecer com eles também, né? Então, outra coisa que também faziam, de acordo com o Simão de Kisa, era o sacrifício de cavalos. E no Guesto Húngaro não falava que os 7 chefes das 7 tribos húngaras, eles faziam juramentos da maneira pagã, que eles faziam um pequeno corte na região do pulso, provavelmente, e derramavam seu sangue numa mesma vasilha. Estudos acadêmicos sobre a antiga religião dos húngaros usam de analogias etnográficas, folclore, evidências linguísticas e pesquisas arqueológicas. Artefatos que tinham a imagem de uma ave de rapina ou de uma árvore da vida indicam que ambos símbolos eram importantes elementos da religião húngara. A trepanação, que era o ferimento real ou simbólico do crânio, era muito praticado pelos húngaros do século X. O Gyula László fala que as reais trepanações, que era a abertura do crânio com uma espécie de pinça e o fechamento das feridas com uma folha de prata, era, na verdade, operações cirúrgicas muito similares àquelas feitas por médicos árabes, enquanto a trepanação simbólica, que era a marcação do crânio com um círculo inciso, era mais no sentido de ser um talismã protetivo na cabeça. Quando algum húngaro morria, eles levavam o corpo nas costas e o braço ficava ou solto, né, jogado para trás, ou ficava na pelvis. Tipo, a pelvis é aqui e os braços aqui. Enfim, e geralmente quando se tratava de um guerreiro, tinham coisas relacionadas ao seu cavalo. Por exemplo, geralmente, né, nos túmulos dos mestres, digamos, tinha a pele do cavalo, o crânio e também a parte inferior das pernas. Mas ocasionalmente também se encontrava em túmulos de guerreiro só o arnês, que é no caso a armadura completa, da cabeça aos pés do guerreiro, e também a pele do cavalo, no caso, era cheia de feno. Mas quando morria, geralmente o que se fazia, né, no corpo? Se colocava um manto, uma roupa, um negócio assim, ou um tapete, ou uma coisa só para cobrir, e nos olhos colocava uma placa de prata, nos olhos e na boca.
Teorias acadêmicas também notam similaridades entre o Talatosh, do folclore húngaro, e os xamãs siberianos. Mas a existência de xamãs entre os antigos húngaros não tem como ser comprovada. Muitos elementos do vocabulário religioso húngaro é de origem turca, e muitos desses elementos foram adotados para o seu vocabulário cristão. E de acordo com o Gyula László, tem um verso de uma canção infantil húngara que se refere a um pífano, um tambor e um violino de junco, que preserva as memórias de um pagão ritual de expelir espíritos ruins com muito barulho. O refrão de outro verso de uma canção infantil, que menciona 3 dias da semana em ordem reversa, pode ter preservado uma antiga crença na existência de um mundo de uma vida anterior, que tudo era de cabeça para baixo. Cegonha, ó cegonha, ó pequena cegonha, o que faz suas pernas sangrarem tanto? Uma criança turca fez o corte. Uma criança húngara irá curá-lo, com pífano, tambor e um violino de junco. E depois desse final meio poético, né? Esse é o fim, então, da terceira parte. Espero que tenham gostado dessas 3 partes, né? Ficou um pouco longo, se fosse um vídeo só. Ia ficar um negócio quase 1 hora, assim, então... É muito denso, então, pra ter uma liberdade, assim, de... quero assistir essa parte, quero assistir isso, quando der. Então, espero que tenham gostado. Então, é um assunto bem interessante. Eu tinha bastante detalhes. Eu, basicamente, assim, traduzi as coisas que estavam no Wikipedia em inglês e fui falando e também narrando. Acho que mais para deixar de uma forma dinâmica, né? Enfim. O próximo vídeo vai ser sobre a origem dos húngaros. Dos húngaros não, já foi. Dos búlgaros. Que também vai ser dividido em 2 partes, pelo que eu presumo. E é isso. Até mais. Obrigado por tudo. E é isso. Szivárványhavasan felnőtt rozmaringszál, nem szereti helyét, el akar bújdosni.